Olá pessoal, mais uma vez Pastor Maurílio. Nesse vídeo eu gostaria de trazer a mensagem para vocês sobre a mudança de rumo. Eu gostaria de falar, fazer uma explanação do capítulo 5 do meu livro, Pilotado por Deus, e gostaria de compartilhar com vocês essa história que aconteceu comigo, verídica, e que através dela você tire também uma lição e que seja bênção para a sua vida. Eu estava voando no Aeroclube de Lagoa Santa, em Belo Horizonte, no Carlos Prates, e estava voando, fazendo aproximações, pouso e decolagem. Eu estava fazendo, já tinha domínio sobre o avião e fazendo esse treinamento. E naquele dia, a gente estava voando, eu vim para o pouso, tinha uma formação se formando do setor oeste, que vinha por trás de nós. É uma formação meteorológica muito forte, muito poderosa, que chama cúmulos nimbus. É uma formação perigosa. E ela estava um pouco afastada, mas eu vim para o pouso. Mas na frente desta frente, dessa formação, tem uns ventos muito fortes. E eu vim para o pouso, o avião deu uma levantada no avião e bateu o avião na pista. Aí eu arremeti, dei potência e saí novamente, contornei o aeroporto e voltei para o segundo pouso para tentar novamente. E o vento batia, a aeronave batia, começou a sacudir a aeronave mais forte ainda. Pela terceira vez, tentei novamente, o vento muito forte, eu sacudi o avião para o lado, sacudia para baixo, sacudia para cima. Eu não consegui colocar o avião no chão. Eu ainda estava em experiência e falei para o instrutor, eu não consigo, isso para mim não dá. Eu não tenho experiência suficiente para colocar o avião no chão. E entreguei o avião para ele. E esse era um instrutor, o melhor instrutor que tinha ali. Inclusive ele se tornou um checador do Departamento de Aviação Civil, do DAC. E nesse momento ele veio para pousar e também não conseguiu. Tentou a segunda, tentou a terceira e não conseguiu pousar o avião. Para você ter uma ideia, esse piloto, ele pousava o avião com uma roda, passava para outra, ele tinha uma habilidade muito grande. E ele não conseguiu. Aí o que tivemos que fazer? Tivemos que mudar o nosso rumo, já era tardezinha, e aquela tempestade veio atrás, e nós tivemos que mudar a nossa direção para Sete Lagoas, fazer um pouso em Sete Lagoas. E o nosso avião não tinha, naquela época, não tinha rádio, não tinha como comunicar com o Aeroclube, que a gente estava mudando o curso e indo para outra cidade. Chegamos em Sete Lagoas, o temporal já estava chegando ali, já tinha chegado em Belo Horizonte, estava chegando ali, muito vento forte, e essa formação é muito perigosa. Se você entrar numa dela, cai. Avião pequeno, grande, qualquer um vai cair. Vai ter um problema enorme. É como se fosse um liquidificador, colocasse o avião dentro de um liquidificador. É muito pesado, ia quebrar o avião todo. E nós pousamos ali com dificuldade, a tempestade, o vento tentando tirar a gente fora da pista, uma pista de cascalho, e o avião derrapava para os lados. E o instrutor falou, nós vamos pousar de qualquer maneira, não tem outra chance, porque já está escurecendo e a tempestade está atrás. Nós temos que pôr esse avião no chão, prepara. E eu preparei, ok, vamos embora. E pousou esse avião arrastando na pista, arrastando. Paramos o avião, graças a Deus. Mas todas as vezes antes de eu voar, eu sempre fazia aquela oração, né, pedia, Senhor, que eu não pilote essa aeronave, mas o Senhor pilote para mim, nos leve em segurança e nos traga em segurança em nome de Jesus. E eu fiz isso. E nós chegamos ali em Sete Lagoas, e o instrutor de voo que já tinha fechado o hangar, o aeroclube, e estava indo embora. E ele voltou porque ele viu o avião vindo, estava aquela tempestade, já estava chovendo lá. Nós pousamos com chuva. E ele voltou e disseram, vocês fizeram um pouso forçado, né? Vocês são de Belo Horizonte, já conhecia o avião. E sim, precisamos de guardar o avião porque nós vamos ter que voltar para Belo Horizonte de ônibus. E era bem um pouquinho longe. E isso foi escurecendo. Eu não voltava para casa,
deu 8 horas, nada, a gente pegou o ônibus, eu não tinha telefone em casa, não pude avisar minha esposa, e quando eu cheguei, era por volta de 9 horas da noite, a minha esposa estava atravessando a rua, indo por Orelhão para ligar para o meu amigo, o clube ou para qualquer um outro lugar, me procurando, né? O aeroclube já estava fechado, ela ligou para o meu amigo que estava comigo lá, disse que nós afastamos do aeroporto e ele não mais nos viu. E ela estava no desespero. E quando ela me viu, ela veio, me abraçou, chorando, e o que aconteceu? Eu expliquei tudo para ela. Mas isso me deu uma lição também, que de alguma forma, né, eu não pude avisá-la. Tive que mudar minha direção e não pude avisá-la. E ela sofreu por causa disso. Né? E eu também preocupado com ela, porque era 9 horas da noite, eu não chegava. Eu costumava chegar bem cedo. Eu voava e chegava em casa cedo ainda. Um sol claro. Mas naquele dia eu cheguei às 9 da noite e houve essa situação muito difícil. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele sustenta todas as coisas. Aqui, Hebreu, o capítulo 1, versículo 3, parte B, diz assim, que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ele sustentou mais uma vez aquela aeronave, e me trouxe de volta em segurança para casa. Mas foi um desvio que causou medo, causou pânico, preocupação, né? Mas na nossa vida nós não devemos fazer esses desvios ou tomar atitudes que vai causar nas pessoas uma dor, um choro, uma tristeza, né? Lágrimas. Este procedimento que nós fizemos, ele é o procedimento certo, que quando você tem um problema, você muda a sua direção. Você não pode pousar, você muda a direção e procura um lugar seguro para você pousar. Mas na nossa vida nós temos que ter a firmeza de manter naquele mesmo rumo, não tomar atitudes de mudanças bruscas na nossa vida, não vai resolver nada. Nós temos que ter fé e seguir, né? E seguir com todas as coisas que acontecem na nossa vida. Todos nós passamos por dificuldades. A palavra de Deus aqui, lá em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas. Eu demorei a entender esse versículo na minha vida. Que todas as coisas, mesmo as coisas ruins, elas contribuem para o nosso próprio bem. Mas nós não devemos tomar atitudes que vão trazer negatividade, que vão trazer dor, que vai trazer choro, né? Tristeza na nossa vida. Nós temos que estar sempre focado nas coisas de Deus. Eu, por exemplo, eu passei várias situações. Eu gostaria de contar para vocês, não quero me vangloriar, mas eu gostaria de contar para vocês na minha vida de fé. Né? Eu tive bronquite, várias crises de falta de ar. Eu chegava, minha mãe levava eu para o hospital já com as unhas roxas, né? Quase sem respirar, quase já sem respirar. Eu me lembro que nesse dia que minha mãe me levou, eu nem lembro chegando no hospital, porque eu já estava sem oxigênio, parece que eu tinha perdido os sentidos ali. Quando jovem ainda, criança, eu aprendi sobre a palavra de Deus, ter fé, que Deus protege, que o anjo do Senhor protege a gente. Né? Eu pisei descalço em cima de uma cobra, uma serpente, urutu, na época, ali do lado de minha casa, onde era a minha casa, era muito mato. Eu pisei nela, ela estava enrolada. E ela se mexeu, mas ela não me picou. Não conseguiu me picar. E a palavra de Deus diz que nós pisaríamos serpente, né? Eu lembrei dessa palavra. Mais uns anos depois fui lembrar dessa palavra, que Deus, ele cuida de nós. Foi várias situações, né? Você é chamado pelo decreto de Deus para ser vencedor. O Salmo 37, versículo 7, a parte A, diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Temos que esperar
que Deus vai nos abençoar. Nós não vamos tomar atitudes de mudança de rumo e vamos falar, eu já desisto disso, eu desisto da palavra, desisto de seguir as coisas certas, porque nada dá certo. Nós devemos manter o nosso rumo, manter o nosso foco no alvo, no nosso sonho, naquilo que nós queremos, nós devemos manter o nosso alvo, né? Nós temos que ter controle da nossa vida, né? Nós temos que ter controle, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Está registrado em Isaías, né, 40:31. Deus nos chama para manter na direção da palavra. Independente do que se passa na sua vida, você não tome decisão errada. Não tome uma decisão que amanhã você vai sofrer por ela, né? Pela decisão que você tomou. A decisão pode fazer você entristecer e chorar por isso, e também pode fazer outras pessoas sofrerem por causa disso. Você deve permanecer fazendo as coisas corretas, olhando o alvo que é Cristo. Mantenha-se nesta direção que é Cristo. Não mude a direção por nada. Não desista de ser uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus. Que o Senhor em Cristo Jesus te abençoe muito e te sustente, dê força para você continuar na sua vida. Em nome de Jesus.